Gleice, eu sou consultora parceira aqui da Jaqueline, na Sinergia e na Ser também. E eu vou colocar um videozinho aqui super rápido para falar um pouquinho da sinergia. Perfeito. Num percurso marcado por mais de 20 anos de experiência e dedicação em formações na área ambiental, a Sinergia Treinamentos emerge como um farol para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos. São mais de 5.000 alunos entre consultores e profissionais de empresas de diferentes dimensões e setores. Muitos acabam se tornando amigos, parceiros, clientes e fornecedores, além da equipe de mais de 50 professores especialistas com mestrado, doutorado e pós-doutor, com excelente didática e muita experiência prática para passar. A sinergia é o destino certo para quem compartilha a preocupação em desempenhar um melhor papel na área ambiental e se destacar nesse mercado. A nossa trajetória é um testemunho do compromisso com a excelência e o desenvolvimento contínuo. A escolher a Sinergia Treinamentos, você ingressa num habitat digital com muitos grupos de WhatsApp dedicados à busca incessante de temas específicos de conhecimento na área ambiental que trocam dicas, experiências e participações em projetos. A nossa missão é clara: fornecer formações que transcendam as expectativas, permitindo que os nossos alunos alcancem níveis superiores de competência na área ambiental. A visão que nos guia é a de sermos reconhecidos como referência, não apenas pelos anos de experiência, mas pela qualidade das formações e pelo impacto positivo que os nossos alunos geram no ambiente em que atuam. Os valores que norteiam a Sinergia Treinamentos são a excelência, a ética, a inovação e a responsabilidade ambiental. Ao escolher a nossa empresa, você não apenas investe em formação, mas também se junta a uma comunidade que compartilha a paixão pela preservação ambiental e pelo constante aperfeiçoamento profissional. Além disso, temos novidade nesse ano. Estamos atuando em projetos auxiliando os nossos alunos com coaching, mentoria ou prestando serviços de consultoria. Compartilhamos conhecimento através de lives gratuitas e cursos especializados. E estamos à disposição para crescer junto com vocês nessa área que faz bombar nossos corações. Contem sempre conosco para fazer sinergia e encontrar soluções inovadoras e as ferramentas necessárias para evoluir na sua carreira. Vem fazer parte da nossa comunidade. Caraca, deixa eu fechar. Pronto, Fabrício. Fique à vontade, pode iniciar. Bom, então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Indo aqui objetivamente agradecer a Sinergia aqui pelo convite. A gente vai aqui trazer algumas ponderações na live sobre o curso planejado pela Sinergia. A gente vai estar falando da perspectiva da gestão de resíduos na economia circular. Queria deixar aqui alguns apontamentos importantes dentro do tema economia circular, de acordo com o que a gente vem vivenciando hoje. Não vou entrar no conceito, porque depois o Carlos vai trazer, talvez, vai trazer mais detalhes. Eu vou apenas dar uma pincelada em alguns assuntos que hoje, de certa forma, interessam, impactam de maneira aí, efetiva vários negócios. Primeiro, que nós temos um conjunto de normas ABNT, da família 59.000, que dispõe sobre economia circular. Então, hoje nós temos a família 59.000, que está dispondo sobre princípios e vocabulário, um glossário sobre economia circular. Nós temos a 59.010, que dispõe sobre modelos de negócios circulares. E temos a 59.020, que trata da forma de mensuração da circularidade. Então, nós temos hoje 3 normas técnicas de referência no Brasil, que foram internalizadas
depois de aprovado na ISO, a ISO aprovou no primeiro semestre do ano passado, e depois, no segundo semestre, elas foram traduzidas, tropicalizadas para o português e disciplinam economia circular. Então, se a gente pegar hoje a primeira norma que trata especificamente de economia circular, alinhado com a regulação internacional, é a norma ABNT, a família 59.000. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem acompanhado uma proliferação de projetos de lei disciplinando a economia circular nos seus diferentes olhares ou perspectivas. Então, nós temos hoje o projeto de lei 1874, que é um projeto que disciplina a Política Nacional de Economia Circular, um projeto de lei que foi originalmente concebido pela Confederação Nacional da Indústria e que traz princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes para disciplinar a economia circular em âmbito nacional. Nós temos um projeto de lei conhecido também como 2524, que é um projeto de lei que disciplina economia circular para o plástico. Então, é um projeto de lei diretriz, buscando ou propondo regulamentar, disciplinar plásticos ou produtos de uso único, como garfo, faca, cotonete, mexedor de bebida, canudo. Então, produtos de vida curta, uso único ou indesejáveis, dependendo do conceito. Então, o projeto de lei 2524, não obstante tratar de economia circular, ele traz muito mais um olhar de banimento de alguns produtos. E, finalmente, um projeto de lei está muito sendo objeto de vários debates pelos setores empresariais, que é o projeto de lei 3899, um projeto de lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incorpora uma dezena de projetos de lei que disciplinam a economia circular e traz, para vocês terem uma ideia, tem mais de 130 artigos. Ele disciplina setores específicos como mineração, setor naval, indústria, plástico, entre tantos, automotivo, entre outros setores econômicos. Prevê, inclusive, um plano, né, de resíduos, de gestão de resíduos e circularidade. Por isso que aqui a gente traz, inclusive, a proposta do curso, essa intersecção, né, de resíduos, da agenda de resíduos com economia circular. E esse PL, ele tem o seu terceiro relatório apresentado pelo relator na última semana e tem provocado inúmeros debates por parte do setor privado empresarial sobre os desdobramentos desse projeto de lei. E aqui merece destaque, dentro da regulamentação, para compartilhar com vocês, um trabalho que a gente teve envolvido aí nos últimos 6 meses com o município de Uberlândia, que aprovou uma pioneira lei no Brasil, uma lei municipal, disciplinando gestão de resíduos e economia circular. Então, é uma lei municipal, em que a gente foi contratado para apoiar a regulação local, e com o time local, extremamente qualificado, a gente conseguiu trabalhar na elaboração de uma política inovadora, pioneira, que veio a ser publicada na semana passada, disciplinando resíduos e economia circular no mesmo marco regulatório. Então, esses são temas que a gente espera, né, aprofundar. Então, a regulação técnica, as políticas públicas, e sem mencionar aqui, nem trouxe ainda a questão de resíduos, em especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com destaque para os sistemas de logística reversa, que hoje são regulados por diversos instrumentos, como decretos, acordos setoriais, termos de compromisso, e também previsto para vários produtos e embalagens. Então, nós temos hoje logística reversa para eletrônicos, pneus, medicamentos, lâmpadas, embalagens de vidro, óleo lubrificante, entre outros fluxos que já estão regulados. Existe a perspectiva de serem regulados outros produtos, como têxteis, painéis fotovoltaicos, óleo comestível, entre outros.
Então, o intuito também é abordar um pouco, né, essa regulação, como que se estrutura esses processos de implementação, estruturação e operacionalização de sistemas de logística reversa, olhando na perspectiva, naturalmente, da recuperação dos materiais e o encaminhamento para a destinação final ambientalmente adequada. Então, essas são algumas pinceladas aqui introdutórias do que nós imaginamos para a abordagem do curso. E eu vou passar agora para o Carlos, para o meu sócio, que é o mentor intelectual do curso. Eu estou aqui como convidado, então ele vai trazer um pouco o que se espera, qual que é o desenho, como que está se olhando para a regulação de economia circular. Lembrando que o Carlos ele foi presidente da ISVA por 2 mandatos, que é a International Solid Waste Association, consultor hoje também da ONU, de entidades internacionais, na pauta de resíduos e circularidade. Eu tenho, por minha vez, aqui uma atuação muito mais doméstica, muito mais no mercado nacional, como consultor da Confederação Nacional da Indústria e outras entidades. Então, é nesse bem bolado, com o olhar internacional, com a experiência do Carlos e uma perspectiva doméstica sobre a regulação de economia circular, que a gente pretende aí abordar no curso da plataforma Sinergia. Carlos. Não, boa. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Gleice. Aí, deixar realmente aí também um abraço especial para a Jaqueline e agradecimento à Sinergia por esse convite que nos foi feito, não só para essa live, para essa nossa webinar de hoje, mas também para pensar este primeiro curso que trata de gestão de resíduos no contexto da economia circular. Por que que nós trouxemos este tema? Por que que nós propusemos este tema e aceitamos aí o convite, a parceria com a Sinergia? Eu vou compartilhar aqui, eu preparei, né, a gente preparou aqui para vocês alguns slides. Então, justamente no sentido de estarmos num processo em que nós temos a economia circular, como o Fabrício colocou, sendo um norte, sendo justamente um orientador de diversas novas práticas, tanto em âmbito industrial, empresarial, como, de uma maneira mais recente aqui no Brasil, em âmbito do governo, em âmbito de políticas públicas voltadas à economia circular. A gente precisa lembrar que todo esse tema ele vem numa perspectiva justamente dos impactos que nós estamos deixando no planeta, da pegada que nós estamos deixando no planeta Terra. E não é à toa que o atual momento que nós estamos vivendo, a atual era geológica que nós estamos vivendo, está sendo chamada de antropoceno. Antropoceno justamente porque é o momento em que a atividade humana causa mudanças na infraestrutura geológica do nosso planeta. Então, essa pegada está ficando realmente, vamos dizer assim, uma marca permanente no planeta, nós já estamos sentindo e precisamos pensar e nos orientar de acordo com novos princípios para dizer, minimamente aliviar essa pegada que está no planeta. Em 2024, como o Fabrício comentou, eu ainda estava como presidente da ISVA, da International Solid Waste Association, Associação Internacional de Resíduos Sólidos, quando, em parceria com a ONU, com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nós lançamos essa publicação e, em fevereiro de 2004, justamente com este título que, para mim, é muito emblemático, que é justamente para além de uma era de resíduos, transformando o lixo em recurso. É uma publicação que já está disponível online, a gente vai explorar muito os dados, as informações, recomendações e reflexões dessa publicação durante o curso, mas só para vocês terem uma ideia, ela parte do diagnóstico de que a geração de resíduos sólidos no mundo
seguindo este padrão que nós temos usual até hoje, ela vem em crescente. Então, a linha de base dessa publicação é o ano de 2020, quando no mundo foram gerados 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, e mantido esse padrão atual, em 2050 nós devemos alcançar 3,78 bilhões de toneladas de resíduos gerados, sendo um crescimento de 80% na geração de resíduos sólidos. Nós fizemos uma análise nessa publicação de quais são os drivers, quais são os fatores de influência que levam, que impactam a esse crescimento na geração. Vamos analisar isso um pouco em mais de detalhes e chega, então, à conclusão, já dando um spoiler ali da parte final, capítulo final do documento, chegamos à conclusão de que a transição para a economia circular e uma abordagem de desperdício zero é a única rota possível para um futuro seguro, sustentável e com custo acessível para a sociedade. Então, essa publicação de fevereiro de 2024, focada em resíduos sólidos, traz essa mensagem muito clara de que nós precisamos seguir e avançar, de acelerar essa transição para uma economia circular e nos dá, então, quais são os passos, quais são os caminhos para a gente avançar nessa direção. E nos coloca justamente uma questão muito clara. Nós vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro e encontrar um novo modelo, ou vamos continuar olhando para o retrovisor, mirando justamente as práticas do passado, porque sempre foi assim, e colhendo os mesmos resultados. Então, diante dessa pergunta, nós também, e diante das, vamos dizer assim, das reflexões e do conteúdo desta publicação da ONU, nós aqui, pelo Instituto PNRS, com o apoio da nossa consultoria S2F Partners, lançamos esta publicação em maio deste ano, durante o Fórum Mundial de Economia Circular, que aconteceu aqui em São Paulo. Foi a primeira vez que este fórum veio para o Hemisfério Sul. Então, lançamos essa publicação, Resíduos Sólidos no Contexto da Economia Circular. Entender também... Desculpa. Carlos, desculpa interromper o raciocínio, mas a apresentação está no primeiro slide, não está no modo apresentação, está no PowerPoint. O que está acontecendo? Porque para mim, para nós, ela está mudando. O nosso não está mudando. Puxa vida. Já passei gráficos para vocês. Provavelmente deve ser a tela que está sendo projetada na tela da frente. Bota no modo de apresentação. Lá embaixo tem aquele símbolozinho no PowerPoint. Que aparece a tela cheia. Estão vendo a minha tela? Sim, mas não está em tela cheia. Ainda não está. Isso. Lá em cima, e agora tá. Agora sim. Tá bom? Então, só recapitulando um pouco. Esta aqui é a publicação que eu estava comentando, que é justamente esse Atlas Global da Gestão de Resíduos de 2024, que trouxe esse título Para Além de uma Era de Resíduos, transformando lixo em recurso. Está disponível, nós vamos tratar muito detalhadamente do conteúdo dessa publicação durante o curso. E aqui é o dado que eu estava comentando com vocês. A linha de base do documento, ele parte de 2020, com 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos gerados no mundo, chegando, então, nessa perspectiva de manter o modelo atual a 3,78 bilhões de toneladas em 2050, e daria esse aumento de 80%. E a conclusão, então, já levando ali para o capítulo final, que a transição para a economia circular e a abordagem de desperdício zero é a única rota possível para o futuro seguro, sustentável e com custo acessível. Então, o que eu estava comentando com vocês?
nós temos duas escolhas neste momento. Nós temos duas perspectivas para a gente poder decidir. Vamos olhar para frente e adotar essa perspectiva num novo modelo, num novo caminho, ou vamos continuar olhando no retrovisor e fazendo as coisas da mesma forma, como sempre fizemos, e colhendo os mesmos frutos. Para poder apoiar este processo e justamente diante das reflexões, das recomendações e do conteúdo desse Atlas Global de Resíduos Sólidos da ONU, nós lançamos em maio deste ano essa publicação Resíduos Sólidos no Contexto da Economia Circular, e vai justamente ser o nosso material didático guia para o curso. É uma publicação e ela traz todo esse contexto que o Fabrício comentou no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que é uma lei que já traz pinceladas de conceito, de princípios de economia circular. Ela também aborda essas normas ISO e a BNT que acabam sendo internalizadas no nosso ordenamento e prepara todo este terreno, lançando as sementes de como nós precisamos apoiar esse processo de transição, trazendo, inclusive, as perspectivas econômicas, trazendo, inclusive, as oportunidades de ganhos para os diferentes setores nessa abordagem dos resíduos sólidos no contexto da economia circular. Já colocando para vocês, o nosso ponto de partida é justamente o conceito de economia circular da norma ISO, que é o mesmo conceito da norma BNT. Por que nós escolhemos este conceito? Primeiro, porque ele está internalizado aqui no Brasil por uma norma técnica. Segundo, porque é um conceito bastante consistente. Quando nós, só para dar uma curiosidade para vocês, quando nós começamos este trabalho de tratar de economia circular e fomos pesquisar, bom, qual é a definição, qual é o conceito que existe? Pasmem, nós encontramos mais de 120 definições em âmbito mundial do que é economia circular. E no trabalho aí que foi feito nesse processo de construção da norma ISO, de construção da norma BNT, o Fabrício esteve ali bastante engajado na elaboração e na publicação dessas normas. Então, se chegou a esse conceito que traz ali não só a definição, como os vários princípios orientadores da economia circular que nós estaremos explorando. Mas o ponto também para a gente entender é que, apesar deste conceito e dessa definição, ela perpassar por vários princípios, incluir todo o processo de design, o processo de escolha dos materiais, um ponto que nós sempre defendemos, e essa figura que está na tela é uma figura de uma publicação da ISVA, se eu não me engano, de 2017 ou 2018, e justamente a economia circular só vai acontecer na prática se a gestão de resíduos estiver no centro desse processo. Se nós tivermos ali justamente a indústria de resíduos e recursos, os profissionais de resíduos e recursos no centro desse processo. Por que isso? Porque é justamente nessa indústria, justamente nesse setor que está, primeiro, o conhecimento para orientar um novo design, um novo processo de design e manufatura de produtos, para viabilizar esse retorno no final. Então, que materiais são recicláveis, que materiais não são, qual é a combinação possível, qual é a melhor forma de montagem, de agregar as diferentes peças, os diferentes componentes, e justamente quem conhece isso é quem lida com o material, com o produto lá na ponta. É uma indústria que está no centro, porque justamente permite ali a parte de fornecimento de matéria-prima secundária para incorporar no processo produtivo, porque faz o gerenciamento desses materiais
justamente na triagem, na valorização e na transformação do que seria lixo em recurso. Isso é muito importante para a gente poder viabilizar esse processo. Nós temos que passar por um processo de transformação, não é simplesmente aquilo que é descartado vira recurso. Tem também ali como uma indústria de fornecimento de energia, de combustível, que é um outro potencial também no âmbito da circularidade e do gerenciamento daqueles materiais que não têm possibilidade de recuperação. Nós precisamos entender que um princípio muito importante e precisa ser considerado ao longo de todo esse processo, e muita gente esquece, é a lei de Lavoisier. Neste mundo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, este é o conceito que precisa ser incorporado nesses processos como um todo. E, para isso, então, eu quero deixar aqui para vocês este convite para participar conosco e com a sinergia desse novo curso. Esse curso inédito que vai justamente tratar de uma maneira muito prática, de uma maneira pragmática e operacional, como um passo a passo de como incorporar, de como realmente trazer este conceito, esta definição, este princípio da economia circular para dentro das empresas. Pensando de uma maneira, uma abordagem holística, pensando justamente com uma abordagem que busca as oportunidades não apenas ambientais e de sustentabilidade, mas as oportunidades sociais e de ganhos econômicos. Porque, como o Fabrício comentou, nós estamos, neste momento, numa discussão muito acalorada de uma política nacional de economia circular. Temos esse projeto de lei 3899, com um substitutivo do relator, do deputado relator, já pautado para plenário, pode ser votado a qualquer momento, e se as empresas não se atentarem, se as empresas não se prepararem, se as empresas realmente não se capacitarem de conhecimento, essa lei vem atropelando e temos aí várias interações também de âmbito internacional, empresas exportadoras, já existem legislações em outros países que exigem certos princípios, que exigem certas dinâmicas no processo produtivo e de produtos, então, para justamente viabilizar esses mercados, e é um pouco disso que a gente vai tratar com vocês nesses dias 6 e 7 de outubro, de forma online, de forma ao vivo. Aqui realmente se vira nos 30, quem sabe faz ao vivo, não vai ser nada gravado, vai ser com interação direta com cada um de vocês, para a gente poder construir essa transição rumo a um futuro sustentável e circular. Então, desde já, agradeço de novo o convite, agradeço de novo a oportunidade. A gente já deixa aqui os contatos das nossas redes sociais, tem muita coisa que a gente vai colocando ali, acompanhe por lá e devolvo para a Gleice para poder aí conversar mais um pouquinho sobre esse novo curso que a gente vai fazer em parceria. Muito obrigado, gente. Ah, ótimo, obrigada. Eu só vou pedir para ficar mais um minutinho, o pessoal que está aqui, porque a Jaque pediu para me fazer um sorteio, vai ser rapidinho, e a gente vai sortear aqui uma bolsa de 50% para 5 pessoas inscritas. Mas como tem muita gente que falou que ia ver o gravado, né, que vai ver a live gravada, eu vou sortear todos os nomes inscritos, tá? Então, vou pedir um minutinho aqui, e aí depois a gente entra em contato para fazer a inscrição, ver tudo mais. Só um pouquinho. Ah, eu vou tirar a sua, tá? Meu nome está aí na lista também, né, Gleice? Eu tirei o meu da lista aqui. Eu falei, eu vou tirar o meu, porque senão vai falar que é marmelada. Ah, pronto. Vocês estão vendo, né? Eu vou sortear aqui no automático. Pronto. Kátia Regina, Gisele, Eluaz, Alberto e o Thales.
Então a gente vai entrar em contato. Eu não sei se estão aqui ao vivo, mas a gente entra em contato aqui, tá bom? Deixa eu tirar isso. Podem ficar tranquilos. E outras pessoas que estão interessadas, estiverem interessadas também no curso, se tiver dúvidas, que nesse esse tema, até para mim tem muitas dúvidas, é muito complexo. É um tema muito novo, né? E assim, a gente agradece a vocês aí, muito obrigada pela parceria. A Jaqueline hoje realmente teve um imprevisto ali, não deu para participar, mas ela vai entrar em contato e vai dar continuidade, tá bom? Obrigada a vocês mesmo e sucesso no curso. Maravilha, Gleice. Obrigado, Gleice. Tá Obrigado bom? a todos. Obrigado pela presença com a gente. Nos vemos dia 6 de outubro na abertura do curso. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Tá, tá. gente.